Fala galera do canal Amor e Paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo bacana e interessante sobre uma passagem bíblica muito legal, muito valiosa para a sua vida, tá? O canal Amor e Paz espera que você aí se inscreva, tá, no nosso canal, dê o like, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos que eu estou gravando aí semanalmente, tá bom? Hoje vamos falar de uma passagem muito interessante que tem a ver com a sua vida e faz parte de uma reflexão individual sua, tá bom? Jeremias 1,15, estou na Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudo, como eu sempre falo para vocês, que é a Bíblia que eu utilizo para os meus estudos pessoais, tá? Vamos aqui falar aqui dessa passagem, eu vou ler para vocês, tá? Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Eu vou repetir para vocês. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Isso aqui é Deus falando para Jeremias. Deus diz para Jeremias que ele conhece Jeremias antes de que ele pudesse nascer, porque ele é um enviado do Senhor. E o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Tudo, tudo. Deus aqui ele não está falando só para Jeremias, ele está falando para mim, está falando para você e para todos aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos aqui do nosso planeta Terra, né? Deus ele é misericordioso. Então, quando ele diz aqui que antes de que você tenha se formado no ventre da tua mãe, ele te conhecia. O que ele quer dizer com isso? Que antes de você ser carne, matéria, olha que legal, você era alguma coisa. E que alguma coisa era essa? Um espírito. Você era um espírito, você era uma forma de energia que Deus diz na Bíblia aqui, que já te conhecia. Então, gente, olha só, aqueles que não acreditam que o homem é fruto de uma junção de uma energia cósmica universal, tá? Juntamente com uma energia material, que é o corpo humano, podem acreditar, porque está na Bíblia, isso é verídico, é real. Né? Então acreditem nessa realidade, porque não existe possibilidade desse corpo material funcionar sem um pulso energético, que é a energia de Deus, né? Colocada num espírito de luz, que através de uma junção entre o homem e a mulher, né? Entre a relação sexual entre o homem e a mulher, surge a vida material, e aí Deus pega o espírito e fala, vai lá meu filho, essa é a tua chance, tua vez. E ele vai lá e fica naquele corpo físico material. Então, não estou aqui falando de religião, não estou querendo, eu estou pregando aqui para o evangélico, para o católico, para o espírita, não, estou falando para todos, tá? Quando os líderes religiosos compreenderem, entenderem que, na verdade, tá, um corpo físico material depende de uma energia, tá, uma energia cósmica, universal, para que ele possa funcionar na Terra, se todas as religiões entenderem isso, ninguém vai brigar entre si, porque todo mundo vai ter a mesma fé no mesmo Deus, no mesmo Jesus, e vai entender, né, a questão da espiritualização do corpo como algo real e científico, né? Então, assim, o homem precisa evoluir muito para entender isso, tá? E aí, independente de cada religião, cada um tem seu dogma, tem a sua maneira de louvar ao Senhor, né? Mas aí tem suas caracterizações de formas diferentes, tá? Mas o importante é que todos se respeitem e amem a Deus acima de tudo, né? Então, como Deus sempre disse, né? A casa do Senhor tem várias moradas, né? E essa é uma realidade, né? O que ele está querendo dizer com isso? Você que é evangélico, católico, espírita, a casa do Senhor tem várias moradas. Faça uma reflexão sobre isso, que você vai entender mais. E eu digo mais além, que ele está querendo trazer isso que ele está dizendo aqui para os dias atuais também. Deus fala não só para aquela época, mas ele fala para hoje. Então, se você entende que você é algo diferente, além do corpo que você tem, que você é um espírito que Deus criou e te conhece, te colocou aqui com um propósito, faça valer o seu propósito. O erro do homem é utilizar o que Deus deu de forma incorreta, que é o livre-arbítrio. O homem pega o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre opção de escolha do homem. E muitos utilizam para o mal, né? Fazem o mal, praticam o mal,
desenvolvem coisas erradas, desenvolve o ódio dentro de si, a raiva, o egoísmo, desenvolve aí a ganância, né, a inveja, e tudo isso é contra as leis de Deus, que está lá nos mandamentos do Senhor, dizendo que você pode fazer e que você não pode. Dentro deles você consegue resposta para muitas perguntas que você tem na tua vida, né? Muitas dúvidas que você tem na sua vida com relação aos seus problemas. Muitas das vezes você acha que o seu problema é o maior problema do mundo, mas você esquece de olhar para o lado e ver um irmãozinho passando por uma dificuldade milhões de vezes pior do que a sua e não está reclamando, muito pelo contrário, está sorrindo, está com a fé dele ali, acreditando que um dia vai melhorar. Então, fica aqui para vocês um toque aqui de que todo problema tem uma solução e que cada caminho é um caminho diferente. Não julgue o próximo, não ache que a grama do vizinho é mais verde que a sua, porque muitas das vezes não é. Então, assim, lute pelos seus objetivos, tenha fé em Jesus, que, na verdade, você um dia vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você escolher o lado do bem, se você praticar o bem, pode ter certeza que bons fluidos chegam sempre em você. A pessoa que sempre está praticando bem, ela nunca está chateada. A pessoa que sempre está praticando bem, ela nunca está com ódio, ela sempre está tratando todo mundo bem. E aí é a questão do livre-arbítrio, né? Eu erro pra caramba e muitas das vezes eu me pego errando, às vezes uma grosseria, porque um dia que eu não passei muito legal, e aí acabo descontando na minha esposa. E me arrependo. Depois eu me arrependo, peço desculpas a ela e procuro, dentro da palavra de Deus, não cometer mais aquele erro, né? Assim é você também erra. A diferença que está entre os homens é o fato de que um reconhece o erro que tem e pede perdão, e o outro fica ali incisivamente achando que o erro que ele cometeu é o caminho certo, onde não é, tá certo? Vamos lá falar da passagem, do término da passagem, que é bem importante, ó. E te ordenei como profeta para as nações. Deus diz a Jeremias que ele ordena Jeremias como profeta para as nações. Nós somos os profetas para as nações. Basta vocês verem aí, na atualidade, a quantidade de crianças que são enviados do Senhor, que estão nascendo agora com uma capacidade intelectual e tecnológica muito mais avançada que a nossa, muito mais inteligente que na nossa época, e a gente olha essas crianças e a gente vê algo de diferente, né? Então muitos cientistas estão surgindo, muitos médicos aí para criar cura de doenças estão surgindo. A gente vai passar por um período probatório em que o planeta vai evoluir muito, a humanidade vai evoluir. E quando chegarmos ao ponto de ter mais atitudes e decisões do bem do que do mal, a gente vai aniquilando o mal, e o mal vai se sentir incomodado, e aquele que pratica o mal vai acabar se rendendo a praticar o bem, porque passa a não fazer mais parte da moda, né? Como tem gente aí que acha que é moda humilhar o próximo, né? Está cometendo um grande mal, está cometendo um grande pecado, que depois você vai ter que acertar essas contas com Deus, porque lembra do início que eu falei aqui? Deus te conhece antes de você nascer, antes de você ser concebido, Deus te conhece. Se Ele te conhece antes de você ter carne e matéria, é porque você já existia em espírito. E se você já existia em espírito, Deus tem um propósito para você. E Ele te manda para encarnar aqui num corpo material, para você pregar a palavra dEle aos quatro cantos do mundo. Não é virar um beato. Você tem que viver a tua vida, você tem que aproveitar, você tem que trabalhar, você tem que ter filhos, mas ainda assim, todos os dias, orar, agradecer a Deus e fazer o bem ao próximo. Se você sempre estender a sua mão, dividir o pão com o próximo que está necessitado, pode ter certeza que menos pecado terá para você se acertar com Deus. Então procure errar menos, procure ser melhor para a sua família, né? Deus deu a família para que nós pudéssemos treinar o amor, aprender a amar ao próximo que não tem consanguinidade conosco. Olha que coisa interessante, né? Aí Deus te dá a esposa e te dá o filho, para você desenvolver esse amor com a tua esposa, com o teu filho, para você depois poder amar ao próximo, né? Mas é claro, primeiro, para que você possa amar aos outros, você tem que amar a si próprio. É isso aí que funciona. É dessa forma, tá bom, pessoal? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Peço a vocês que façam uma reflexão sobre essa passagem bíblica e leve isso para o dia a dia de vocês. Reflita se o teu problema realmente é um problema complicado. Eu vejo gente aí com problemas muito maiores do que os meus e estão sorrindo e agradecendo a Deus. Qual é a diferença que está nisso tudo? É a fé. A fé que você tem é que vai te ajudar a superar os problemas, tá bom? Não pense que o seu problema é maior do que o de ninguém. Problemas todo mundo tem. Sabedoria e capacidade nós também temos
para resolver nossos próprios problemas, porque está aqui na Bíblia, tá? Eu te ordenei como profeta para as nações. Deus te ordenou como profeta para resolver seus problemas e ajudar o próximo, tá bom? Vamos para a nossa oração de encerramento. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, que o Senhor possa glorificar a todos nós e abençoar as crianças que estão nos orfanatos, necessitando de alimento, de calor humano e amor das pessoas. Abençoai a todos os idosos que estão nos asilos, precisando do amor de seus filhos e uma consciência do homem para com aqueles que já se dedicaram à criação de muitos. Senhor, abençoai aqueles irmãozinhos que estão enfermos nos hospitais, precisando de cura. Dê cura a quem realmente é de cura. E aqueles que realmente não têm chance da cura, Senhor, que o Senhor possa acalmar o coração deles, para que eles possam fazer a passagem para a vida eterna, no Teu nome e na Tua palavra. Amém. Gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu possa abençoar sempre a família de vocês. E se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele que está precisando para ouvir uma palavra do Senhor, tá? Forte abraço.